estamos juntos. Vamos dar continuidade ao nosso estudo da primeira carta de Pedro. Vamos ver nessa reunião o último capítulo 5. Aparentemente, o que Pedro falou até o final do capítulo 4 seria suficiente para ele concluir a sua carta. Ele já falou da base da nossa fé, falou da nossa salvação eterna, nossa salvação garantida por Deus. Depois apresentou vários aspectos do nosso viver como peregrinos e forasteiros, como devemos nos portar em relação aos irmãos, à sociedade, às autoridades, no âmbito da família, e concluiu falando de fazermos bem, de fazermos a vontade de Deus. Pedro poderia ter concluído ali, mas há ainda mais um assunto importante a ser tratado, que é o nosso relacionamento com aqueles que foram chamados para servir a Deus, servindo as ovelhas. Pedro, na primeira parte do capítulo 5, fala aos presbíteros. Aqueles irmãos que estavam dispersos em vários lugares, reuniam-se em assembleias, em igrejas locais. Nessas igrejas havia presbíteros. Então Pedro também precisa dar alguma indicação a eles, porque havia um risco. Havia um risco daqueles líderes, daqueles presbíteros, suporem que o rebanho fosse deles. Minhas ovelhas, meu rebanho, meu aprisco, o presbítero. Então Pedro também precisa colocar essas coisas em ordem, para que presbíteros e ovelhas pudessem andar de modo digno do Senhor até a sua volta, para que esse convívio na igreja não fosse um tropeço para nenhum deles, para que os presbíteros não procedessem de uma forma que é contrária à forma bíblica, e para que aqueles irmãos que por eles são cuidados não sofressem por conta dos desmandos deles. Então vamos ver o que Pedro diz. Ele começa dizendo aos presbíteros, no plural. E isso é o primeiro fato importante, irmãos. O modelo do Novo Testamento é sempre plural. Você não encontra em nenhum lugar do Novo Testamento referindo-se à administração da igreja, referência a um único presbítero. Desde o início do Novo Testamento, a referência é sempre a presbíteros ou presbitério. Lá no início, no livro de Atos, quando os irmãos começaram a pregar o Evangelho, lá é dito que eles estabelecessem presbíteros em cada igreja. Por mais novas que as igrejas fossem e por mais novos que fossem os irmãos, entre eles deveriam ser estabelecidos presbíteros, um colegiado. Na última carta de Paulo, na penúltima carta, que é a carta a Tito, escrita pouco antes da sua morte, ele repete exatamente a mesma orientação. Ele diz que deixou Tito naquela ilha de Creta para em cada cidade estabelecer presbíteros. Então, do início da prática da igreja, lá em Atos, até o final, em Tito, nós vemos exatamente o mesmo padrão bíblico. Presbíteros, sempre no plural. Esse é um princípio bíblico de segurança, tanto para aquele que é chamado a servir, quanto para aqueles a quem ele deve servir. Isso pode evitar o assenhoreamento do rebanho, evita a imposição de uma única ideia, de um único ponto de vista, de uma única maneira de conduzir os irmãos. Isso permite a correção mútua. Irmãos, perfeito só o Senhor.
Todos nós, por mais piedosos que sejamos, somos apenas homens, por isso falíveis, por isso ainda passíveis de cometer erros e erros sérios. Então, quando alguém é chamado para essa responsabilidade de cuidar das ovelhas do Senhor, precisa estar protegido pela comunhão com outros presbíteros. E também essa não deve ser um colegiado de faz de conta. Sabe, tem outros, mas quem manda mesmo é um só. Os outros servem só para aplaudir e dizer amém. Não. Todos são comissionados igualmente pelo Senhor. Têm a mesma autoridade e a mesma responsabilidade. Por isso Pedro fala aos presbíteros. Vocês leem com atenção todo o Novo Testamento. Todas as vezes que encontrarem referência a presbíteros, vão encontrar plural. Esse é o padrão da Bíblia. O Senhor estabeleceu esse padrão lá no início do seu ministério, quando mandou os seus apóstolos de 2 em 2. Ninguém sozinho, ninguém para impor a sua vontade, o seu entendimento aos outros. Sempre 2, no mínimo 2, para corrigirem-se mutuamente, para ajudarem-se mutuamente, para edificarem-se mutuamente, para dividirem o fardo dado pelo Senhor. Isso é sério, irmãos, porque num dos grandes desvios da cristandade moderna está aqueles ajuntamentos que giram em torno de uma única pessoa. Isso não é bíblico. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu. Pedro usa um termo um pouco mais forte, porque esses homens merecem um puxão de orelha. Presbíteros, no grego, é a mesma palavra para idosos, de idade, às vezes traduzidos no Novo Testamento como anciãos. Era a mesma prática do judaísmo. No judaísmo havia um grupo de anciãos e era sempre um grupo deles. Então, como são os mais velhos, não só em idade, mas em estatura espiritual, podem receber um puxão de orelha. Pedro pode falar com eles um pouco mais severamente. Então ele diz aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles. Isso é impressionante, irmãos. Lá no início, Pedro começa: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Isso é em referência à obra de Deus, em relação a todas as igrejas. Mas na igreja em que Pedro estava, ele era apenas um presbítero com outros presbíteros. Viram isso? Ele é apóstolo, mas nem pelo fato de ser apóstolo ele tem liberdade de ser um único presbítero. Pô, já que eu sou apóstolo, não é escolhido pelo Senhor, sou o primeiro nas 4 listas do Novo Testamento. Aqui na igreja local não preciso mais de ninguém. Nada disso. Ele é apenas um presbítero com os outros, exatamente igual aos outros irmãos. E esse grupo de presbíteros vai ter que dar contas a Deus. Está lá em Hebreus, voltando um pouquinho, Hebreus capítulo 13, versículo 17. Observem a seriedade desse versículo. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles. É o autor da carta quem diz isso aos irmãos. Não é para o pastor exigir isso das ovelhas. Há uma grande diferença. Os líderes não têm o direito de usar essa passagem para exigir obediência. A parte deles é a segunda parte. Porque velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta dela, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Vê? Aqui o autor da Epístola aos Hebreus também fala de um grupo de irmãos,
obedecei a vossos pastores, não um só. E diz que esses irmãos, que a função deles é velar pela alma dos irmãos. Essa é a responsabilidade que está sobre os seus ombros. Eles precisam cuidar, velar aquela ideia de quem está ao lado de um corpo, cuidando para que nada lhe aconteça. É aquele que está preservando alguém que é frágil, está ao seu lado, cuidando para que não seja atingido. Os pastores devem velar pela alma, porque eles hão de dar conta dela. Nós vimos lá em Romanos 14:12, diz que cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Esses que foram chamados para cuidar do rebanho de Deus, obrigado, irmão, vão dar contas a Deus 2 vezes. Eles vão dar conta dos seus próprios pecados e vão ter que dar conta do cuidado daqueles que lhes foram confiados. E se você ainda é marido, você também vai prestar contas como cabeça do seu lar. Você terá de responder por você mesmo e pelo seu lar. Esse é um princípio na Bíblia, o princípio da representatividade. Por isso que a Escritura diz que, desaconselhando aqueles que queriam ser mestres, porque sobre eles há dobrado o juízo. Porque ele vai ter que responder primeiro por ele mesmo e segundo por aquilo que ele ensinou aos outros. Se ensinou heresias, vai ter que responder por isso. Porque por culpa dele, muitos se desviaram do Senhor. Sério? A Bíblia é muito séria. A coisa é séria mesmo. Por isso esse alerta, ao mesmo tempo amoroso, doce e ao mesmo tempo sério de Pedro. Ele queria que esses irmãos, e é preciso ter esses irmãos para cuidarem do povo de Deus, mas esses irmãos são levantados pelo Senhor. Efésios diz isso: Deus estabeleceu na igreja. É Deus quem faz isso. Os presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. A palavra testemunha é a mesma palavra usada lá em Atos 1:8. E recebereis poder para serdes minhas testemunhas. A palavra testemunha no grego é mártir. Mártir. Nós não fomos chamados para dar testemunho de nós mesmos. Para isso nem precisa poder de Deus. Nós somos chamados para ser mártires. Aqueles que não apenas falam do Senhor, mas que estão dispostos a dar a sua vida pelo Senhor. O Senhor não precisa de números. O Senhor precisa de mártires. O Senhor precisa de testemunhas fiéis. Números não dão testemunho do Senhor. As pessoas que dão a vida pelo Senhor dão testemunho pelo Senhor. Pessoas que estão dispostas a morrer pelo Senhor indicam o Senhor. Mas aqueles que roubam a glória do Senhor para si mesmos falam de si mesmos e envergonham o nome do Senhor. Pedro era esse. Ele não era apenas alguém que tinha visto o que o Senhor fez, mas ele é agora sim, de verdade, alguém disposto a dar a vida pelo Senhor. Ele foi testemunha das aflições de Cristo e também participante da glória que se há de revelar. Viram de novo a sequência bíblica? Primeiro aflição, sofrimento, depois a glória. Tem tanta gente, tanto falso profeta mentindo para o povo de Deus, dizendo que você pode inverter isso. Tem o primeiro da glória aqui, dispensa o sofrimento e vai continuar tendo glória depois. Mentira. A Bíblia diz claramente: primeiro as aflições,
depois a glória. Esse é o caminho, irmãos, esse foi o caminho que o Senhor percorreu. E o Senhor disse que o discípulo não é maior que o mestre. Se o nosso Senhor passou por esse caminho, o que nós esperamos? Nós somos apenas seguidores do mestre. Nós seguimos as pegadas do nosso mestre. Nós replicamos aqui a vida do nosso mestre. Nós devemos viver aqui como o nosso mestre viveu. E o nosso mestre primeiro passou por aflições, depois participou da glória. Primeiro a coroa de espinhos, depois a coroa da glória. Primeiro a cruz, depois o trono. Não pode ser diferente conosco. E essa glória se há de revelar. Isso é um encorajamento para os irmãos. Haverá uma glória, irmãos. Deus nos prometeu isso. Haverá essa glória. E nós que fomos chamados na última hora, os últimos trabalhadores, os trabalhadores do meio-dia, daquele sol mais forte, estamos mais próximos dessa glória. Os nossos antepassados morreram ouvindo falar dela. Nós poderemos encontrá-la ainda vivos. Está muito próximo. Então, no tempo que nos resta, vivamos dessa maneira para a glória do Senhor. Então, esses presbíteros, Pedro diz, apacentai o rebanho de Deus. Nunca esquecer isso. O rebanho é de Deus. Não são propriedade nossa, não é propriedade de ninguém. Quem coloca a mão naquilo que é de Deus, haverá de acertar-se com ele. Apacentai o rebanho de Deus. Apacentar implica cuidar e alimentar. Dar comida ao povo, comida saudável, comida que promova crescimento. Deve cuidar do rebanho porque é de Deus e não maltratá-lo. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele. Não por força, mas voluntariamente. Não por torpe ganância, mas de boa vontade. Ezequiel 34 é um capítulo muito sério no Antigo Testamento, em que Deus usa a figura do rebanho e dos pastores para falar desses homens que Ele mesmo levanta para cuidar do seu povo. Ezequiel 34. E veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e disse aos pastores: assim diz o Senhor Deus: ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não devem os pastores apacentar as ovelhas? É a primeira observação de Deus. O pastor é para cuidar das ovelhas, não de si mesmo. Pastor é quem serve o rebanho, não o rebanho que tem que servir o pastor. Foi chamado para servir as ovelhas de Deus e não a si mesmo. Comeis a gordura e vos vestis da lã. Tudo isso sai das ovelhas. Matais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. Tira tudo que pode da ovelha e não cuida dela. Tosqueia, tira a gordura, mata o cevado, mas não cuida dela. Usa as ovelhas para seu próprio benefício, para seu próprio nome. As fracas não fortalecestes, e a doente não curastes, e a quebrada não ligastes, e a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes. Lembra quando eu falei do cuidado que nós devemos ter entre os irmãos? Está aqui. É fraca, é para ser fortalecida, não para ser deixada de lado. Está doente, quem está doente precisa de cura. O Senhor Jesus disse: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Porque quem precisa de cura
é doente. Quem precisa de cuidado especial? A ovelha mais fraca, a ovelha doente, a ovelha complicada, a ovelha chata, a ovelha irritante, a ovelha que tem dúvidas na sua fé, a ovelha que não se firma. Essa precisa de cuidado. Mas dominai sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam, por não haver pastor. Olha a percepção de Deus. Ele diz no versículo 2: falai contra os pastores de Israel. E no versículo 5 ele diz: não há pastor. Porque isso para Deus não é pastor. Esse não é o padrão de Deus para os homens estabelecidos para cuidarem do seu rebanho. E tornaram-se pasto para todas as feras do campo, porquanto se espalharam. As minhas ovelhas andaram desgarradas por todos os montes e por todo o alto outeiro. Sim, as minhas ovelhas andaram espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem perguntasse por elas, nem quem as buscasse. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Vivo eu, diz o Senhor Deus, que porquanto as minhas ovelhas forem entregues à rapina, e as minhas ovelhas vieram a servir de pasto a todas as feras do campo, por falta de pastor, e os meus pastores não procuraram as minhas ovelhas, os pastores apacentaram a si mesmos, e não apacentaram as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: eis que eu estou contra os pastores, das suas mãos demandarei as minhas ovelhas. Mesma ideia que nós vemos lá em Hebreus 13. E eles deixarão de apacentar as ovelhas, os pastores não se apacentarão mais a si mesmos, e livrarei as minhas ovelhas da sua boca, e não lhes servirão mais de pasto. Porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo procurarei pelas minhas ovelhas e as buscarei. Como o pastor busca o seu rebanho no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas, e livrá-las-ei de todos os lugares por onde andam espalhados no dia nublado e de escuridão. E tirá-las-ei dos povos, e as congregarei dos países, e as trarei à sua própria terra, e as apacentarei nos montes de Israel, junto aos rios, em todas as habitações da terra. Em bons pastos a apacentarei, e nos altos montes de Israel será o seu aprisco. Ali se deitarão num bom redil e pastarão em pastos gordos nos montes de Israel. Eu apacentarei as minhas ovelhas, e eu as farei repousar, diz o Senhor Deus. A perdida buscarei, e a desgarrada tornarei a trazer, e a quebrada ligarei, e a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei, porque essas engordaram e se fortaleceram à custa das outras. Em lugar de cuidar delas, engordaram, apacentá-las-ei com juízo. Então, irmãos, é muito sério o que Pedro apresenta aqui, e essa tarefa de pastorear o rebanho de Deus. Mas eu quero acrescentar outra coisa. Se por um lado Deus chama alguns homens especificamente para esse ministério, por outro lado, é função de todos nós cuidarmos de todos nós. Lembre-se, somos todos sacerdotes do Senhor. Você não está isento da responsabilidade de cuidar da fraca, da quebrada, da doente, da desgarrada. Talvez aquele irmão que tem esse chamamento especial não tenha o acesso que você tem a essa pessoa. Talvez não tenha o vínculo de amizade, talvez não tenha a proximidade geográfica que você tem. Talvez essa pessoa confie só em você. Você é chamado a apacentá-la,
e a cuidar dela. Então esse aviso serve para todos nós. Ninguém está isento da responsabilidade de cuidar dos irmãos. Pedro continua: nem como tendo domínio sobre a herança de Deus. Irmãos, essa herança de Deus foi comprada com o sangue de Cristo. Aquele que pagou tão alto preço por esse rebanho não vai abrir mão dele. Por isso nós não podemos mexer, tocar nele de qualquer maneira. Lá no Antigo Testamento, Deus diz que o seu povo é como a menina dos seus olhos. Você já experimentou tocar na menina dos seus olhos? Não consegue, é sensível demais. Experimenta enfiar o dedão no olho. Não consegue. Então não tenta fazer isso com a igreja. É a menina dos olhos de Deus. Deus a ama e Deus cuida dela com muito zelo. E quando Ele comissiona algumas pessoas para fazerem isso em seu nome, Ele espera que essas pessoas tenham o mesmo amor, o mesmo zelo e o mesmo respeito que Deus tem pelo seu rebanho, pelo seu povo, mas servindo de exemplo ao rebanho. Servindo de exemplo ao rebanho. A sua vida tem de ser a prática das Escrituras. Nós temos visto a importância do viver de acordo com o padrão da palavra de Deus. Então, muito mais do que as nossas palavras, a nossa vida deve inspirar as pessoas, deve seguir, deve ser um exemplo pelo qual elas podem conduzir sua própria vida. Uma vez eu vi um vídeo na internet muito interessante. Eu não recomendo porque ele tem algumas expressões de baixo calão, mas mostrando crianças repetindo o que adultos fazem. É um vídeo muito impressionante. E a ideia é essa: a criança ao lado do adulto fazendo exatamente o que ele faz. Fumando, não dando lugar a pessoas idosas, xingando a pessoa na rua, gritando com a mãe dentro de casa. Isso acontece no nosso relacionamento espiritual. Talvez não sejamos assim tão infantis, mas há coisas que, ao observar a vida de certos irmãos, nós vamos incorporando e vamos fazendo igual. Às vezes até a maneira da pessoa falar na frente da congregação é igual a do outro, porque se espelha nele e segue o seu exemplo. Então, quando nós lideramos, quando estamos à frente dos irmãos, quando queremos apacentar o povo de Deus, devemos principalmente servir de exemplo a eles. E quando aparecer o sumo pastor, o pastor por excelência, o pastor acima de todos os pastores, alcançareis a incorruptível coroa da glória. O Novo Testamento nos mostra o Senhor como pastor em 3 aspectos. Lá em João 10, Ele é o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Esse é o início da vida cristã, quando o Senhor deu a vida por nós. Ele, em Hebreus 13, é o grande pastor, é o Senhor das ovelhas, é aquele que cuida de nós durante toda a nossa peregrinação. Ele não nos deixa sozinhos. Irmãos, Ele não nos salvou para que nós andássemos de qualquer jeito. Não, o Senhor nos conduz. A sua vara e o seu cajado nos conduzem. E, finalmente, Ele é o sumo pastor, aquele que dará a recompensa às ovelhas, quando da sua volta. Então, nosso pastor nos acompanha no início, em toda a nossa peregrinação e ao final. Ele deu a partida, Ele cuida de nós
e está lá nos esperando para nos receber na sua incorruptível glória. Graças a Deus por isso. Esse é o grande pastor. Ele é também o pastor dos pastores. Os pastores também precisam ser cuidados pelo sumo pastor e se submeterem a ele para conduzirem o povo de Deus. Semelhantemente, vós jovens, essa expressão parece indicar que os jovens não estavam sujeitos aos irmãos mais velhos no que diz respeito à busca pelo Senhor. Semelhantemente, vós jovens, sede sujeitos aos anciãos. Anciãos aqui é a mesma palavra traduzida por presbíteros no versículo 1. Ambas traduções estão corretas. No versículo 1 ao 4, como a ênfase está no cuidado com o rebanho, está correto traduzir por presbítero. Como no versículo 5 está estabelecendo uma relação entre jovens e outros irmãos, está correto aqui traduzir por presbíteros, por anciãos, referindo-se apenas a irmãos mais velhos. Os irmãos mais velhos devem dar exemplo para os irmãos mais jovens de como seguir o Senhor. Não pelo simples fato de serem mais velhos, porque são irmãos que tiveram mais tempo de cometer mais pecados, de se arrepender mais e por isso terem aprendido mais do Senhor. Por que os jovens são tão afoitos? Porque eles fizeram poucas bobagens ainda. Não é que eles acham que é tudo fácil, que o mundo é uma maravilha, que só não acontece com eles. Tudo que os seus pais dizem, os mais velhos dizem, é porque eles são velhos, mas com eles não acontece, só acontece com os outros. Então, como fizeram pouca bobagem, sabem poucas coisas. Os anciãos já fizeram mais bobagens, já viram mais pessoas fazendo bobagem, já viram mais os resultados disso, aprenderam mais lições árduas, lições duras, lições que talvez lhe tenham deixado marcas pela vida toda. São aqueles que podem dizer para o jovem: jovem, se eu tivesse a sua idade, na sua idade, se eu soubesse o que eu sei hoje, eu não faria o que você está fazendo. Jovem, se na sua idade eu conhecesse o Senhor, eu viveria para Ele muito mais do que vivo hoje, porque eu conheci muito mais velho. Então, parece que os jovens ali estavam tendo essa dificuldade. Então, esse problema entre gerações é antigo. Tá? Não é novidade nossa, é muito antigo. Então, Pedro está orientando semelhantemente, ou seja, com essa mesma preocupação, com esse mesmo cuidado em relação uns com os outros, os jovens devem se submeter aos anciãos. Mas também corrigindo para que os anciãos não pensem que têm uma autoridade especial sobre os jovens. Você vê que Pedro é muito equilibrado, para os anciãos pensarem que podem meter o dedo no nariz dos jovens ou mandar na vida deles. Ele acrescenta: e sede todos sujeitos uns aos outros. Que maravilhoso isso, irmãos. Essa é a igreja. Esse é o ambiente adequado da igreja. Nós temos experiências diferentes, funções diferentes, temos idades diferentes, mas devemos todos ser sujeitos uns aos outros. Nós devemos aprender nesse relacionamento de todos uns com os outros. E para isso é necessário revestir-nos de humildade. Uma grande característica do homem natural é o orgulho. Humildade não está em nós. Nós não somos, por natureza, humildes. Gostamos, na nossa velha natureza, de ser reconhecidos, de ser exaltados, de ter a preeminência, de ter o nome mencionado.
Mesmo que a gente diga depois, glória a Deus, não. Na verdade, o velho homem gosta disso. Por isso é necessário que sejamos revestidos de humildade, que é o próprio Senhor Jesus. Ele era, de fato, humilde, e a sua vida em nós produz humildade. Como nós não somos humildes por nós mesmos, nós precisamos ser humilhados pelo Senhor. Ele diz, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Ele resiste ao soberbo, para que o soberbo se torne humilde, para que então ele possa lhe dar graça. Amém. Humilhai-vos, pois, debaixo da poderosa mão de Deus. O Senhor nos humilha, irmãos, por meio das circunstâncias comuns. Aqui não está dizendo que é para humilharmos uns aos outros. Outro defeito grave em muitos ajuntamentos cristãos. Alguém aproveita da posição que tem, manda o irmão se levantar no meio da assembleia e lhe conta os pecados, ou envergonha, ou xinga em público. Não é isso que Pedro fala. Deus nos humilha. E Deus nos humilha por meio das circunstâncias mais comuns. Não precisa ser nada muito especial. Deus nos humilha, por exemplo, quando nós perdemos a paciência no trânsito. Não é uma humilhação? Puxa, olha eu aqui, o cara da frente, gritando, eu faço exatamente o que ele faz. Que vergonha, Senhor! Quando é que eu vou conseguir pegar um engarrafamento como crente? Mas eu procedo exatamente como qualquer outra pessoa. Deus nos humilha quando você está lá no trabalho e tal, de repente um colega seu conta uma piada obscena e você cai na gargalhada junto com os outros colegas e de repente você dá conta, Senhor, o que eu estou fazendo? Senhor, olha como eu ainda sou. No fundo, eu ainda gosto disso. E eu me importo exatamente como qualquer outro. Isso nos humilha. Essa é a poderosa mão de Deus. O Senhor nos humilha com os nossos filhos. O Senhor nos humilha com o nosso cônjuge, aquele a quem nós dissemos que amamos e ofendemos tão facilmente. Senhor, de novo eu perdi a cabeça com a minha esposa. Ou de novo, Senhor, eu não suporto chegar, que meu marido chegue perto de mim. Essas situações comuns, irmãos, são as que nos humilham. E elas são a poderosa mão de Deus. Poderosa mão de Deus não precisa ser nada muito dramático, nada muito severo, nada muito diferente da nossa vida. Não, são as coisas tradicionais, as coisas comuns, para que a seu tempo vos exalte. De novo a ideia que o tempo é de Deus, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Irmãos, nós nos humilhamos de verdade quando nós lançamos sobre o Senhor a nossa ansiedade, porque a maior humilhação para nós é reconhecer que nós somos incapazes, porque a nossa insistência é provar de que nós podemos. Por isso que nós insistimos tanto e batemos tanto com a cabeça e fazemos tantas bobagens, porque nós temos dificuldade em entregar as coisas para o Senhor. Alguém já disse que ansiedade é quando algum problema está nas mãos erradas. Se está nas nossas mãos, é ansiedade. E se está nas mãos do Senhor, é descanso. Irmãos, para nós,
qualquer problema é grande. Não é? Qualquer problema. A gente perde o sono. O boleto vence dia 20. Dia 20 cai o seu salário. Deu 6 horas da tarde e não caiu o salário. Pronto, o mundo vai acabar. Não é? Você tem um compromisso às 7 horas, 10 para 7 não chegou ainda. Meu Deus do céu, o que vai ser de mim? Eu vou perder porque o cara vai desistir, porque ele não vai estar lá, mas eu vou ter que inventar uma desculpa, mas eu vou ter que dizer que foi a culpa do engarrafamento, a falta da expressa que ninguém termina, porque eu já sei, vou ligar para o outro que vai chegar lá. Qualquer probleminha para nós é imenso. Mas qualquer coisa é menor do que o nosso Senhor. Há pessoas que não oram dizendo: puxa, isso aqui é coisa pequena demais para incomodar Deus. É pequena para quem? Isso aqui é grande demais para incomodar Deus. Grande para quem? O que é grande para Deus? Não importa o que seja, o Senhor é capaz de levar. Não importa o seu problema, não importa, por mais enroscado que seja, ele é sempre menor do que Deus. E nós podemos entregar isso a Ele, isso nos humilha. Sabe, a gente tem que reconhecer: Senhor, eu não consigo resolver essa coisinha de nada, esse enrosco no qual eu me meti por ser cabeça dura. Às vezes a gente gosta de entregar ao Senhor as coisas heróicas, não é? Sei lá, o irmão se afastou da comunhão, isso eu entrego ao Senhor, isso é heróico. Agora, quando é um problema que eu criei, que eu me meti, e quanto mais eu tento resolver, mais eu me enrolo com ele, aí eu acho que eu mesmo tenho que resolver aquilo. Mas eu me enrolo, gente, não tem solução. Entrega ao Senhor. Essa é uma daquelas orientações bíblicas que é mais fácil dizer do que praticar. Nós somos ansiosos por natureza, mas Pedro disse: nós devemos lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Irmãos, Deus tem cuidado de nós. Nós podemos confiar a nossa vida a Ele, porque Ele tem cuidado de nós. Se nós olharmos para a nossa vida, se olharmos para a vida dos irmãos, se olharmos para a Bíblia, se olharmos para a história de Israel, Deus tem cuidado do seu povo. E nós podemos confiar nisso. Sede sóbrios. Pedro usa de novo essa expressão. Tem relação com a mente, aquela mente equilibrada, aquela mente que não vai para os extremos. E Pedro sabe muito bem do que ele está falando. Sede sóbrios, entendimento iluminado pela palavra de Deus. Vigiai, porque o diabo, vosso adversário, o diabo não é adversário de Deus, ele é nosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Irmãos, há pessoas que dão importância demais ao diabo. A Bíblia não dá muita importância para ele. Menciona-o uma vez ou outra. Mas há por aí especialistas do diabo, que conhecem coisas do diabo que nem o diabo conhece. Não estou exagerando, infelizmente. Sabe o nome dos cupinchas do diabo, da hierarquia do diabo, dos agentes do diabo, quem governa o dia, quem governa o país. A Bíblia só diz assim: resistir ao diabo. Resistir firmes na fé ao diabo. Só isso.
Irmãos, não dê muita importância para o diabo. Não dá a importância que ele não tem. Não conceda a ele o poder que ele não tem. Aqui estamos pensando que o diabo é onisciente, que tudo que você faz o diabo sabe. Mas o diabo não é onisciente. O diabo não é onipresente. O diabo não é todo-poderoso. Pessoas que pensam, cristãos que pensam que o diabo é todo-poderoso. Aconteceu uma coisa, o diabo, aconteceu isso, o diabo sabe onde é que você faz, o diabo levantou tal pessoa, o diabo fez isso, moveu aquilo outro. O que é isso, gente? Não, Pedro é muito simples, resistir firmes na fé, e é o suficiente. Ponto final. Nós precisamos nos voltar para o Senhor. Resistir firmes. É claro, o diabo realmente procura quem tragar. Você vê, já indica que não é qualquer um que ele possa tragar. Tem que achar dentro do rebanho algum que ele possa tragar. Já indica que ele não é tão fortão assim. E a esse, mesmo aquele a quem ele pensa que pode tragar, pode resistir a ele pela fé. Graças a Deus por isso. Nós devemos ser firmes na fé, mas isso significa usar a fé no Senhor e na sua palavra, não nos seus sentimentos, mas a fé no Senhor, na pessoa do Senhor, no que o Senhor revelou de si mesmo na sua palavra. Quem é o Senhor em quem nós depositamos a nossa fé? É o Deus revelado na Bíblia. É esse Deus que diz assim: Ele tem cuidado de vós. Ponto. Eu posso depositar a minha fé nisso. Senhor, tem me acontecido situações muito difíceis, mas a tua palavra diz que tu tens cuidado de mim. A situação diz o contrário, mas eu prefiro crer no que a tua palavra me diz, que tu tens cuidado de mim, e eu vou confiar nisso. Isso é resistir firme ao diabo na fé. Então agora parece que Pedro conseguiu concluir. Ele também falou dos sofrimentos que acontecem entre os nossos irmãos em todo o mundo. Mais uma vez, a questão do sofrimento não é incomum, não é diferente, mas todos os irmãos sofrem disso. Então agora Pedro concluiu. Pedro concluiu a sua palavra para aqueles peregrinos. Ele falou a todos os tipos de irmãos, ele se preocupou com seus relacionamentos, com a sua vida na sociedade, com a vida no lar, com a vida na igreja, até problemas com o diabo. Você vê, o diabo parece lá no finalzinho da carta. Deu só um versiculinho para ele, não precisa dar mais importância para ele do que isso. Então ele encerra: e o Deus de toda graça, irmãos, Deus é o Deus de toda graça. Não importa que situação você esteja, Deus tem graça para essa situação. Mas, irmão, é um negócio que nunca aconteceu antes na história da humanidade. Não tem problema, Deus tem graça para essa situação. Ele é o Deus de toda graça. A sua graça desceu até onde nós estávamos e subiu até nos levarmos ao trono de Deus. Não há nada que ela não possa alcançar. É como se Pedro estivesse dizendo: irmãos, eu não sei exatamente tudo que vocês estão passando, mas eu sei que Deus é Deus de toda graça, e por isso Ele pode alcançar vocês na situação pela qual você está passando, de sofrimento, de tribulação, de tentação, do diabo cercando. O Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou a sua eterna glória. Depois, Pedro nunca esquece dessa verdade, depois de haverdes padecido um
pouco. Irmãos, é só um pouco. É só um pouco. No máximo, o nosso sofrimento vai durar toda a nossa vida. Não passa disso. E ainda é um pouco, porque ele é comparado com a glória. E Pedro diz que é depois de haver padecido um pouco. Ele mesmo, Deus mesmo está envolvido com isso. Vos aperfeiçoará. A ideia é de arrumar, de colocar em ordem. Nós somos ainda meio bagunçados, mas depois Ele vai colocar tudo em ordem, o nosso ser todo em ordem, as coisas no seu devido lugar. Ele também vai nos confirmar, significa fixar firmemente. Ele mesmo nos fortificará, vai nos tornar fortes, e Ele mesmo nos fortalecerá, vai nos colocar como um firme fundamento. Depois, mas isso Ele vai fazer. Essa é a promessa de Pedro. E pensem um pouco, irmãos, Pedro não sabia a vida de cada um dos irmãos que estava lendo essa carta. Ainda assim ele pode afirmar isso para todos eles, porque isso é uma verdade imutável, que independe da condição do homem. Não é algo que nós precisamos fazer para garantir que Deus vai nos dar. Não, é o Deus de toda graça que faz isso em nós. A Ele seja a glória e o poder para todos sempre. Amém. Ele merece toda a glória. Mas parece que Pedro lembrou ainda de alguma coisa. Então ele fecha a carta dele. Por Silvano, vosso fiel irmão, era o irmão que estava ao lado de Pedro, provavelmente seja o mesmo irmão Silas, mencionada na segunda carta aos Coríntios. Como cuido, escrevi abreviadamente. Então essa carta maravilhosa, irmãos, é um resumo de todas essas coisas maravilhosas da vida com o Senhor. Escrevi abreviadamente, exortando e testificando que esta é a verdadeira graça de Deus, na qual estáis firmes. A vossa coeleita em Babilônia, era a igreja da cidade de Babilônia, vos saúda, e meu filho Marcos, João Marcos, o autor do Evangelho. Saudai-vos uns aos outros com ósculo de amor. Então ele conclui: paz. Paz. Nós precisamos de paz. Aquela paz que guarda o nosso entendimento. Paz para nos manter com o coração tranquilo e descansado no Senhor, no meio da tribulação. Paz para o tempo de padecer, para o tempo de sofrimento. Tudo que nós precisamos é de paz. A paz de Deus que guarda o nosso coração. Paz seja com todos vós que estáis em Cristo Jesus. Amém. E dessa forma Pedro termina a sua primeira epístola, primeira carta aos peregrinos. Graças ao Senhor. Que o Senhor, Ele mesmo nos fale mais e nos ilumine sobre isso, para nós vivermos dessa maneira.